Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar esse casal de servos. Eu vou aplicar o clareador incolor em volta aqui do tema principal. Eu vou aplicando e espalhando no tecido, tá? Com o pincel maior que você tiver, você aplica mais rápido esse clareador nas áreas que ele deve ser aplicado. Coloca e esfumaça, vai espalhando bem. Trabalhei com clareador incolor e ainda com o pincel 456 número 14, que foi o pincel que eu trabalhei o fundo com clareador. Eu vou espalhar esse amarelo pele no tecido para fazer aqui uma base aqui no fundo. Em cima do clareador eu coloco o amarelo pele e esfumaço. Não tem importância, pessoal, passar um pouquinho por cima do tema principal, não, porque vai ser a cor que eu vou trabalhar também o tema principal. Além do mais, o clareador incolor ele faz com que essa tinta ela fique um tanto quanto rala. Então vai dar para trabalhar depois bem em cima, se você ultrapassar um pouquinho os limites aqui da linha que separa o fundo e o tema principal. Você coloca e vai espalhando, tá? Vamos trabalhar assim fundo do trabalho. Com o pincel número 12, 4556, número 12 e o marrom, eu vou criar as nuances mais escuras aqui por trás dos animais. Eu vou aplicar, vou contornar, contorno, e à medida em que desgasto a tinta do pincel, eu esfumo. Primeiro eu descarrego a tinta do pincel e depois eu venho em seguida esfumando. Esfumando. Você agora vai trabalhar com o pincel número 10 e o siena natural diretamente no tecido. Você vai trabalhar as áreas mais escurecidas aqui no pelo dos animais. Ó. Você vai aplicar o siena natural, tá, gente? Diretamente no tecido. Coloca e esfumaça. Eu terminei assim então de preencher as áreas mais escurecidas nesse primeiro animal aqui.
Eu vou agora trabalhar com clareador incolor nas áreas que ficou sem tinta. Na área sem tinta, eu aplico o clareador e esfumaço para cima do ciano. Pego o clareador, esfumaço nas áreas sem tinta e também em cima do ciano natural. Eu vou trabalhar aqui agora com o marfim nas áreas que ficou sem tinta e eu trabalhei com o clareador incolor. Eu vou aplicar o marfim, pincel número 10. Eu vou aplicar o marfim em todas as áreas aqui que ficou sem tinta, com exceção dos olhos e do focinho, tá? O restante aqui eu vou aplicar o marfim. Estou trabalhando, pessoal, em cima do clareador incolor, tá? Convém que eu venha lembrar, porque é muito importante isso. Você não pode trabalhar agora direto no tecido, não. Em toda a área que ficou sem tinta, eu trabalho com o marfim e dou uma esfumada. Com siena queimada, ou melhor, terra queimada, nós vamos conseguir um efeito mais escuro aqui em algumas áreas. Dando assim uma noção de maior profundidade aqui atrás dos animais. Coloca essa fumaça. Você vai voltar a reforçar as áreas que você trabalhou com o siena natural e já vai puxando os pelos. Todas essas áreas onde você trabalhou com o siena natural, você vai reforçá-las. Elas continuam lá, é só buscá-las e acentuá-las. Trabalha devagar e com calma, tá, gente? Você vai pegar o pincel número 6 e o tinta sépia e vai determinar aqui a área aqui do olho. Nessa hora, gente, não tem nada de esfumar não, tá? É botar a tinta aqui, ó, com cuidado, determinar aqui a área do olho e o focinho. Nessa hora você tem que ser preciso.
Vamos trabalhar o mais profundo aqui, ó, de dentro da orelha. Com a lateral do pincel você já simula os pelos mais escuros. Vamos determinar uma área mais escura aqui abaixo. Como também as manchas. Coloca, limpa o pincel e esfumaça. Com o pincel número 6 e uma quantidade mais generosa de marfim, você vai acentuar as cores aqui nas áreas mais claras, ó. Deve buscar acentuar as áreas mais claras com o marfim, criando assim os limites ali deste servo. Com o pincel número 6 e o preto, você vai determinar a área mais escura do olho. Um pouquinho aqui, no mais profundo da orelha. E também o focinho. Ainda com o pincel número 6 e o branco, você vai, ó, determinar a luz aqui no olho. Você só coloca e esfumaça. É uma poeirinha só, gente, é só para clarear um pouquinho. Tem que esfumar um pouco esse preto aqui, não pode ficar preto demais num só local, não. Eu esfumaço branco. Com o filete e o sépia, eu vou criar os detalhes a mais aqui. Preto, preto e o filete.
E o branco é o que está faltando aqui para iluminar o olhar. E um pouquinho aqui. Terminamos assim este primeiro servo. Eu estou tentando colocar menos cores possível, tá, gente? Fazer uma paleta de cor menos cores possível para ficar fácil para vocês fazerem, executarem esse trabalho. Vamos proceder da mesma forma aqui, ó, com o pincel número 10, aplicar o siena natural. Eu vou aplicar, ó, e vou esfumar diretamente no tecido. Diretamente no tecido, aplicando e esfumando. Aqui no mais profundo da orelha. Aqui. Feito isso, nós vamos trabalhar com o clareador incolor. Vamos aplicar o clareador incolor nas áreas, ó, sem tinta. As áreas que ficaram sem tinta, nós vamos trabalhar com o clareador incolor. Nessa hora você vai levar esse siena natural um pouquinho de um lado para o outro, mas isso aí faz parte do processo, tá, gente? É para acontecer isso mesmo. Coloque a esfumaça. E vamos assim aplicando o clareador nas áreas sem tinta e também por cima ali do siena natural. Vamos aplicar o mesmo procedimento ali do primeiro animal. Vamos voltar a trabalhar com o siena natural, acentuando o siena natural. Coloca e já vai esfumando. Ok, gente, vamos trabalhando assim, reforçando aqui as áreas com siena natural. Chegou a hora aqui de trabalhar com o marfim. Vamos clarear essas áreas com o marfim.
aplica o marfim e esfumaça. Pincel número 10, como pode ser também o número 8. Vamos aplicar. E reforçar essas áreas mais claras. Sempre que for preciso, você toma a mão do ciano natural e reforça as áreas mais escuras, tá, gente? Só aí você tem que ter sensibilidade para ver quando precisa. Não é mesmo? O professor não vai ficar sempre ao seu lado. Então você deve memorizar essas dicas para quando você estiver trabalhando sozinho ou sozinha. Ok, gente? Com o sépia e o pincel número 6, como você trabalhou lá no primeiro servo, você vai também trabalhar nesse aqui. Determinar a área aqui do olho. Cuidado para não ultrapassar os limites. E também aqui o focinho. Essa hora todo cuidado é pouco. Se for preciso, gente, você deixa secar. Se você ultrapassar, né, os limites, você deixa puxar um pouquinho e trabalha com a cor que estiver embaixo. Ou seja, a cor que predomina aqui é o marfim. Eu vou trabalhar com ele ainda, mas é só para ficar na dica. O marfim é a tinta que vai me corrigir as imperfeições aqui em volta. Esse olho aqui. Vamos trabalhar o mais profundo aqui, ó, na orelha. Já puxando a lateral do pincel. E algumas áreas mais escuras aqui abaixo. Vamos voltar para trabalhar com o marfim, reforçando as áreas mais claras. Com o marfim. Vamos assim.
trabalhando aqui as áreas mais claras aqui. Pincel número 6. Com uma poeirinha de branco, eu vou dar uma ligeira queimada aqui embaixo. Uma poeirinha mesmo, eu apliquei e esfumei. E vou aplicar aqui também, como aqui também. Ok? Esfumei. Com o preto, eu vou determinar aqui a parte mais escura do olho. Como também vou trabalhar as partes mais escuras aqui do focinho com preto. Com o filete eu trabalho ainda melhor. Vou escurecer aqui o cantinho. Uma poeirinha de branco. Notei que preciso escurecer um pouquinho aqui. Vou trabalhar com o pincel número 6 e o marrom. Aqui o galho aqui, ó, da cabeça aqui do cervo. Aquela galhada. Vou trabalhar com o marrom e o pincel número 6. E a área que ficou sem tinta, eu trabalho com o clareador incolor e ilumino com o branco. Aplico o clareador incolor na área que ficou sem tinta. Isso vai me dar uma nuance mais clara aqui no marrom.
aplicar o branco para iluminar. Com a siena queimada, eu ganho alguns pontos ou mais escuros nas partes ali mais fechadas. Então, pessoal, terminamos assim uma boa aula, né, de pintura em tecido com o tema de animais. Eu procurei fazer essa paleta de cor ficar bem pequena para que fique bem acessível a todos que queiram pintar. Ok, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula, tá?